Boa noite. Boa noite, Ivanilda. Oi, Ju, boa noite. Oi, boa noite. Deu certo. Deu certo. Aguardar o pessoal ir entrando. Tranquilo. Enquanto isso, vamos fazendo a abertura para a gente já ir começando. Certo. Manda ver aí. Então, boa noite a todos que estão assistindo, todos que ainda assistirão. Sejam bem-vindos a mais uma edição desse programa. Prazer em conhecer. E aqui a gente é o Espaço Célula Mater, que desenvolve vários projetos e um deles é essa divulgação e difusão do autoconhecimento e da espiritualidade. A gente acredita que crescemos quando geramos conexão e compartilhamento. Por isso, o programa Prazer em Conhecer é a maneira que encontramos de conectar pessoas e compartilhar conhecimento. E hoje a gente vai receber aqui nessa terceira edição do programa a doutora Juliana Borges, que é médica ginecologista obstetra. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. Nossa, satisfação, assim, imensa estar aqui. Um pouco nervosa, né? Mas esses desafios que tiram a gente da zona de conforto ali são sempre bem-vindos, né? Então, agradeço bastante a oportunidade de estar passando aí adiante um pouquinho desses conhecimentos que fizeram, assim, muita diferença para mim. Muito bom. A gente vai acostumando com essas conexões virtuais. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, talvez pouco conhecido e pouco divulgado. Por isso mesmo a gente está aqui falando sobre ele, que é a ginecologia natural, é o caminho para o autoconhecimento. Quando eu chamei a Ju e a gente escolheu o tema, eu fiquei meio assim porque eu sou homem falar sobre isso, aí ela falou que tudo bem, né? Tudo sobre autoconhecimento. Super necessário, né? Que mais homens também conheçam, assim, as coisas que a gente fala dentro da ginecologia natural. Porque no fundo é saúde pública, né? Então, Exatamente. interessa a todo mundo. Sim. E E todo afeta. mundo, né, tem aspecto de feminino e de masculino. Então, tudo que se fala de um ou de outro, de alguma maneira, diz respeito a todos nós, né? Em algum nível. Tem uma fã sua aqui falando que você é a melhor médica do mundo. Já tive a oportunidade de conversar com ela. Ai, Gracinha, muito obrigada, Nayane. Então, a gente vai começando. E aí, quem quiser ir fazendo as perguntas, comentários, algumas coisas, pode ir colocando aqui enquanto a gente terminar a exposição.
para não interromper o raciocínio, a gente retoma todas as dúvidas, questões, comentários, e aí a gente deixa para a Juliana responder aí no final. Top. Então vamos começar do começo, né? De acordo com a sua experiência vivida e com seus estudos teóricos, o que é a ginecologia natural? Assim, eu enxergo a ginecologia natural como um movimento, né, de reconexão consigo mesma e de valorização dessa sabedoria ancestral feminina, né? Então, é mais isso, é uma forma de se reconectar com o seu corpo, com a natureza, e com as suas emoções, né? Um caminho para isso. Valorizando o que foi deixado para a gente, né? De bagagem ancestral, mas também com conhecimentos atuais, se complementando nisso. Uhum, Então, não é exatamente um movimento médico, sabe? uhum. É realmente um caminhar dentro do que se entende como feminino, né? Que tem esse grande objetivo aí, de se reconectar consigo mesmo. Deu para entender? Aham, assim, de forma geral, sim. Aí, para isso, falando especificamente dentro da medicina, né? A ginecologia natural se vale muito de uma reinterpretação do que é saúde e do que é doença. Vêm essas duas coisas de forma diferente, né? Mas mais para frente a gente consegue desenvolver um pouquinho mais aí essa ideia. E por que que os homens e as mulheres precisam saber sobre ginecologia natural? Então, para as mulheres, para ambos, né? Tem muitos motivos. Para a mulher especificamente, eu enxergo assim. Como eu falei, primeiro de tudo é um caminho de reconexão, né? Então, se eu me reconecto comigo, com o meu espaço na natureza, se eu começo a me observar, se eu começo a me entender, a vida vai ganhando mais significado, né? Vai ganhando profundidade. E isso, em última instância, vai me levar à felicidade, né? Então, assim, são muitas as ferramentas que a ginecologia dá para a gente se observar, para a gente se entender, para a gente valorizar toda essa complexidade do ser feminino, né? E para o homem, em particular, eu acho muito interessante porque ele começa a entender o tão complexo que é uma mente feminina, um ser feminino, e dessa forma ele valoriza mais aquela pessoa que está do lado dele, seja como mãe, como parceira mesmo, né? Como filha. Então ele consegue ser um verdadeiro companheiro nessa jornada, né? E, em última instância, por exemplo, assim, coisas que a ginecologia natural fala, né? Vamos diminuir um pouco essa quantidade de hormônio. Isso é interessante para o homem também, por quê? Porque altera a libido da mulher, por exemplo. Né? Então, conhecer por que que ela vai parar de usar um anticoncepcional e vai começar a dar mais ênfase numa camisinha, por exemplo. Né? Como que isso vai interferir na psique dela, no desejo dela? São conhecimentos que também vão ser necessários para um parceiro e para o homem em geral, né? Enxergo É dessa uma maneira. reconexão com a mulher natural. Sim, sendo que essa questão assim do natural é um pouco difícil da gente definir, né? Porque a mulher é muito múltipla. Então, o que que é o natural da mulher, né? Aquela que eu sempre falo, tem mulher canela, né? Que é aquela mulher poderosona, para fora. E tem mulher mais camomila, tem uma mulher mais lavanda, né? Tem diferentes tipos de mulheres. E aí, hoje tem muita essa coisa, né? De falar, do resgate da mulher selvagem, dessa mulher natural. Parece que me preocupa um pouco, assim, de se criar um estereótipo dentro desse feminino, sabe? Uhum. Enquanto, na verdade, natural, sim, mas no sentido de sem artifícios, né? De se conhecer e de poder se expressar como esse ser que você se enxerga,
né? Sem um estereótipo, saber o que é seu, o que é cultural, o que é seu e o que é do seu hormônio, né? O que é seu e o que é machismo, que foi incutido na nossa cabeça. Então, sim, é um caminho de reconexão com essa mulher essencial, vamos botar assim, né? Acho uma palavra mais adequada, talvez. Perfeito. E o que levou você, uma médica tradicional, da medicina tradicional, a se abrir para essas novas perspectivas de conhecimento e prática? Então, para mim, é até um pouco difícil traçar esse caminho, né? Porque foi muito cheio de curvas e coisas. Mas eu sempre tive em mim uma inquietação espiritual, eu acho, assim. Então, eu sempre ficava me perguntando, aquelas perguntas básicas, né? Por que que eu tô aqui? Qual que é a minha missão de vida, né? Qual que é meu propósito? E eu sempre achei que eu precisava muito buscar isso dentro da minha profissão, né? Que é onde a gente fica grande parte da nossa vida, do nosso dia, né? É dentro daquilo que a gente faz como profissão, como vocação, né? E aí, para mim, foi um caminho, assim, muito árduo, porque eu achava que eu não era, que medicina talvez não fosse o caminho. E aí, essas perguntas sem respostas, em algum momento ficou muito sufocante. Eu acho que eu praticamente pensei em desistir da medicina. E, e aí, eu fui para um curso de parteria da Naoli em 2019. E assim, fui para aprender sobre rebozo, como usar rebozo na hora do parto, né? O E que é chegando isso? lá, rebozo é aquele chale mexicano, que é para ajudar, às vezes, a posicionar o neném, relaxar a pelve. É uma técnica que a Naoli trouxe, né, para o Brasil. Difundiu no mundo, na verdade. E aí eu fui para aprender isso. E chegando lá, assim, foi muito maior, né? Eu sempre falo que eu voltei, tá aqui, do lado de cá, tatuada de lá. Não tá aparecendo aqui. Porque foi a primeira vez que eu sentei num círculo de mulheres, né? E ali eu senti toda uma potência do feminino, uma potência de estar ligada a outras mulheres, toda essa beleza, né, do gestar, toda essa grandeza da mulher que eu não me ligava, né? E aí ali eu encontrei uma missão, assim, um propósito, né, de trabalhar por isso, por esse ser mulher, né, esse ser feminino. E eu acredito que é ali que as coisas começaram a se descortinar para mim, né? Então eu comecei a entrar em contato com a ginecologia natural através da Belside, pelo Instagram mesmo, na verdade antes do Instagram, e outras leituras que foram se encaixando, tipo de coisa de cristal, florais de Bach, era tudo meio solto na minha cabeça, né? E na ginecologia natural isso pôde se unir. E eu descobri como usar todas essas coisas num lugar, né? Então foi meio assim, meio cheio de curvas, mas eu acho que o ponto principal foi aquele curso com a Naoli. Foi quando você partiu para a vivência, né? Pode ser. Exatamente, exatamente. Quando saiu, né, do mental e eu consegui enxergar como que aquilo podia ser vivido. Então foi muito interessante para mim. A Camila já colocou uma lista de perguntas aqui. E quais prejuízos você considera assim, você observa quando para a saúde da mulher e também dos parceiros, né, dos homens, quando não tem esse trabalho de cuidados íntimos de forma natural, que é o que propõe a ginecologia natural? É assim, para chegar nessa pergunta, eu queria só esclarecer algo que pode ser que não tenha ficado tão claro, né? Quando você me perguntou o que é ginecologia natural. Ginecologia natural não é simplesmente tratar com plantinha, né? Tratar com coisas naturais. Não é tomar chá, não é fazer uso de fitoterapia. Pode ser isso também, né? Mas é principalmente a gente se olhar como um ser integral. E quando eu falo integral, é integral mesmo. Você perceber que você tem um corpo físico, né? Que pensa como pedra, né? Essa coisa assim,
que é puramente físico, age na gravidade, né? Então, uma pedra caiu, ela ficou, né? Então, a gente tem essa coisa material. Mas a gente também tem um outro impulso de vida que consegue lutar contra essa gravidade, né? Então, consegue verticalizar. Isso é muito lindo, que a gente tem em comunhão ali com as plantas, né? Então, esse corpo que a gente chama de energético, né? Que você consegue, você é mais do que só esse material, porque se você fosse só isso, você não se levantava, né? Você tem essa coisa que te verticaliza, que te joga para cima, que te sustenta. Esse é o energético. E você precisa reconhecer isso. E a gente tem um corpo emocional, né? Que a gente compartilha ali com os animais, porque a gente tem os nossos instintos, as nossas paixões, os nossos desejos, mas a gente também tem uma mente, né? Então, um corpo emocional, um corpo mental que vai dosar essas emoções, que vai fazer com que a gente tenha essa capacidade de reflexão, né? Mas, para além disso, a gente também tem algo mais sutil, mais espiritual, né? Porque eu posso mudar de ideia, eu posso mudar de emoção e continuo sendo eu mesma, né? Então, algo permanece. Então, eu não posso ser simplesmente meu corpo mental, né? E eu estou inserida ainda dentro de um ambiente, dentro de um social. Então, entender que a gente passa por todos esses lugares e que somos tudo isso é fundamental dentro da ginecologia natural, né? Porque você começa a entender que uma cólica não é simplesmente uma questão no útero. Às vezes é algo que você não está deixando soltar, né? Às vezes é uma emoção que está contida. Então, ela vai sempre buscar esse porquê. O porquê que o meu corpo está agindo dessa maneira, né? Como se o corpo fosse um comunicador de algo mais sutil que está acontecendo. Eu sempre dou o exemplo, assim, da gastrite, né? A gastrite, ela vem de uma ansiedade. A pessoa está sempre ansiosa, vai gerar uma gastrite. Eu posso lhe dar um omeprazol para diminuir a acidez daquele estômago. Mas se eu não tratar a ansiedade, ela continua, nunca vai curar aquela gastrite, né? Então, esse é um ponto principal, assim, dentro da ginecologia natural e é o que une todas as vertentes da ginecologia natural, essa visão integral. Aí, Vou respondendo a sua aproveitar essa pergunta. explicação sua e já fazer uma pergunta da Camila aqui, que eu acho que você já pega e já responde ela, que é como se dá uma consulta dentro da ginecologia natural. Que aí você já estava falando de toda essa visão, né? Então, primeiro, dentro dessa perspectiva, né, de que quando a pessoa traz uma dor física, na verdade, essa dor está falando de uma dor mais profunda, está falando, vamos pegar uma candidíase, por exemplo. Uma mulher que tem candidíase de repetição, algumas vezes está falando de uma insatisfação com o parceiro, uma insatisfação sexual. Então, tem que ter essa escuta, esse olhar mais profundo para aquilo que a paciente está trazendo, né? Esse é um ponto. O segundo ponto são as alternativas terapêuticas a partir daí, né? Porque, por exemplo, vamos pegar aí uma dor crônica, uma dor pélvica crônica. A pessoa tem uma endometriose, ela sente dor todos os dias. Se eu acredito que aquela pessoa é só um corpo, eu vou lá e vou dar um analgésico para ela e vou esquecer aquele assunto. Dentro da ginecologia natural, isso é incabível, né? Eu tenho que tratar o que ela está sentindo, sim, mas eu também tenho que tentar fazer ela enxergar, tentar descobrir junto com ela, na verdade, né? Que dor emocional que está levando aquilo ali. E para isso, eu vou precisar da ajuda de um psicólogo. Para isso, às vezes, eu vou precisar da ajuda... às vezes não, né? Quase sempre eu vou precisar da ajuda de vários outros terapeutas, né? Microfisioterapia eu acho maravilhoso, Theta Healing, Body Talk, constelação familiar, né? Então você vai precisar de outros profissionais que te ajudem aquela pessoa a aprofundar naquele conhecimento, né? Então ela passa a estudar o próprio corpo, passa a estudar o próprio ser. E também tem a questão, assim, do tratamento propriamente dito, né? Posso tratar com uma alopatia, que é um comprimido tradicional. Posso passar para ela uma tintura ou um chá, onde ela mesma vai preparar a sua própria medicina, né? Então, quando ela está preparando um chá, por que está essa moda do chá? Primeiro, porque você se reconecta com algo natural, né? Você passa a sentir o cheiro da planta, um gosto que antes você não sentia, né? Você fica mais ativo no processo de cura, né? Que você tem que fazer o Exato. chá, tem que...
Exatamente, você está ali fazendo o seu chá, você está pensando por que você está fazendo aquilo, o que aquela dor está te causando, né? Então você vira muito mais ativo dentro do seu processo de cura. A palavra foi perfeita, é isso mesmo. E aí entra outra coisa que é fundamental dentro da ginecologia natural, que é a autonomia. É outra relação que muda dentro da medicina tradicional, porque a gente, como médico tradicional, você tem muito essa postura de que você tem que curar o paciente, né? E dentro da ginecologia natural, não, ninguém trata ninguém, né? Você dá ferramentas, você orienta, às vezes você dá um toque de alguma coisa que faz com que a pessoa mesmo caminhe, né, dentro do seu processo de cura. Ela vai encontrar as respostas para ela, né? Por exemplo, eu falo, olha, você pode fazer uma apometria, você pode fazer uma constelação familiar, tudo isso tem a ver com o seu processo. Ela vai escolher o que tem mais sentido para ela, né? Então, e ela vai se responsabilizar pelo tratamento dela e pela cura dela. Isso é se reapropriar do seu processo de saúde, né? Isso é fundamental. E aí, assim, só mais uma coisa, com relação à diferença, né, também, você não vai descartar o espiritual, você não vai descartar saberes que a paciente traz, né? Por exemplo, assim, esses dias, inclusive, eu estava atendendo uma paciente, ela estava com uma dorzinha do lado esquerdo do corpo. Ela falou assim, eu acho que é o meu ovário. Aí eu falei, não, não é o seu ovário, porque esse daí não é o lugar do ovário. E aí depois eu parei para pensar, eu falei, cara, todo errado, né? Ela é especialista no corpo dela, ela disse que ela está sentindo que é o ovário dela, eu vou investigar esse ovário. E aí tinha uma coisinha no ovário. Quando veio o ultrassom, eu falei, cara, sensacional, né? Assim, você passa a se ouvir mais, né? A confiar mais nas coisas que você sente. E aí, isso eu acho muito lindo. Não, isso é porque o corpo dá muito feedback. Quando se Sim, você está atento, você já sabe o que está acontecendo. com certeza. E aí, respondendo sua pergunta, né, sobre o que eu acho que perde quando não tem essa visão natural, eu acho que primeiro perde uma oportunidade absurda de se conhecer, né? Porque de se observar e de evoluir dentro daquilo, né? Então, você pode simplesmente tem aquele exemplo que eu acho sensacional dentro das terapias holísticas, que eles falam assim, o nosso corpo é como se fosse o painel de um carro, né? Tem lá diversos ícones, né, para te chamar a atenção. Tem aí o ícone da falta de óleo, o ícone lá da falta de gasolina, né? O nosso corpo é assim. Então, quando você, sua alma... Mas ele está falando de algo que está acontecendo dentro do carro, né? Então, faltou gasolina, vai aparecer o ícone vai ficar lá piscando, certo? O corpo é da mesma maneira, né? Se eu tô mais deprimida, eu vou chorar mais, né? O corpo falando de algo que está dentro da alma da gente, né? Se eu tô nervosa, minha boca vai secar, às vezes vai dar vontade no banheiro, enfim. É sempre um ícone, um sinal luminoso de algo mais profundo que está acontecendo. Então, nesse exemplo do carro, eu posso simplesmente, se eu estou incomodada com o sinal, eu posso ir lá e bloquear aquele sinal. Ele vai parar de me avisar que está faltando gasolina, mas em algum momento meu carro vai parar. Porque o que estava de mais profundo ali eu não cuidei, né? Então é tipo assim, eu tô com muita dor na perna. Aí eu vou lá e tomo um analgésico. Cara, às vezes você bloqueia, tipo assim, você tava com dor na perna, era justamente para poupar aquela perna de um esforço maior, né? Aí você vai lá e mete o analgésico. Aí você vai andar mais tempo com aquela perna machucada. Provavelmente você vai piorar a sua lesão, né? Então, quando a gente quer tapar o sol com a peneira, às vezes a gente agride o nosso corpo muito mais do que deveria, né? Se tivesse valorizado aquele sinal que ele tá dando. Perfeito. E aí a coisa fica muito pior depois, né? Sim, cada vez pior, né? Com certeza. Porque esse carro pode parar perto do posto, mas pode parar no meio de lugar nenhum, né? Então, às vezes, fica muito difícil a gente
recuperar aquilo que foi deixado para trás. Né? E assim, então, o que a mulher perde é essa oportunidade, né? De se conhecer e tal. E o homem, eu acredito que quando ele não tem essa visão integrada, ele perde uma parte dele também, né? Igual eu falei, o tal, aquele símbolo, né, do... Vocês todos estão familiarizados naquele símbolo que é o yin e o yang, que é o branco com pontinho preto e o preto com pontinho branco, né? Uhum. É bem o símbolo assim, feminino e masculino. Você tem predominantemente uma experiência, mas você é predominantemente feminino, mas você tem elementos do masculino ali dentro também para desenvolver e vice-versa, né? Uma forma que eu acho que fica muito... eu gosto muito de imagens, né? Eu acho que facilita o entendimento. Então, no caso do homem, os dois elementos que são mais masculinos, né? É o fogo e o ar. Então, essa coisa assim, bem expansiva, bem para fora, bem estar em todos os lugares, né? É mais ativo, é mais para realmente para a vida, né? Mais da construção e tal. É como se fosse o vetor vertical de uma escada. E isso é predominante dentro do homem. Mas ele também precisa desses aspectos mais femininos, né? Que é tipo a água, a terra, que é essa coisa assim que... Senão ele fica lá só no ar, só voando, só sonhando. Ele precisa desse elemento que dá foco, que dá o porquê, né? Então, a mulher é muito essa guardiã do porquê, né? Então, o cara começa a trabalhar demais, porque ele quer conquistar a ambição desmedida e tal. Aí vem aquela voz dentro dele que diz, cara, mas tudo isso pra quê mesmo? Por que mesmo? Isso é terra Tem que puxando. ele voltar para dentro, né? Exato, essa coisa da reflexão, de parar e observar e reavaliar a própria vida, esses são aspectos do feminino, né, que precisa ser integrado para que tenha uma vida mais rica, né? Perfeito. Então é importante para todo mundo. E para as pessoas que, acho que isso também a Camila perguntou mais ou menos isso, e como é que as pessoas podem conhecer melhor sobre a ginecologia natural? Quais dicas de livros, de filmes, documentários, Instagrams, canal no YouTube, cursos, vivências, workshops? Ah, e Isso tem aqui. muita coisa legal. Hoje, eu acho isso muito bacana. Vem uma onda, né, de... Parece que uma nova mentalidade realmente gritando por espaço, né? Então, essa coisa assim de temos vários corpos, somos múltiplos, isso hoje em dia já não é algo assim mais tão surreal como era antigamente de se falar, né? Hoje as pessoas já entendem isso, já se identificam com esses discursos, né? Então hoje não é mais assim tão difícil encontrar esse tipo de referência. A primeira, que na minha opinião assim é uma das melhores, é quem realmente trouxe para o Brasil isso, é a Bel Said. Aí ela tem um Instagram de ginecologia natural. E é extremamente recente. Ela começou a falar de ginecologia natural em 2016, tipo, foi ontem, né? E já uma coisa explodiu, já, assim, já tem muitas médicas trabalhando com isso. Então você vê que é uma coisa que realmente estava fazendo falta, né? Que as pessoas buscavam. Então, o primeiro que eu mais indico é ela. Tem também da Alana Faria, que é a ginecologia feminista. Ela tem uma pegada um pouco diferente. Ela vai trazer para essa coisa tudo isso que a gente falou, mas com uma pegada mais pro social, sabe? Que eu acho muito maravilhosa também. Que a gente se aliena muito, né? Às vezes a gente fica muito no próprio umbigo e ela faz... De vez em quando ela posta uma coisa que te dá uma chacoalhada, assim, que você fala, opa, existem outras mulheres aí, tem todo um contexto que eu faço parte, às vezes percebendo ou não, né? Tem uma que a Caroline, eu esqueci o nome dela, mas o Instagram dela, ela tem um site também, a Curandeiras de Si, que é interessante, ela não é médica, mas eu acho assim muito bacana tudo que ela posta. Tem um livro, que para mim eu tô até com ele aqui do lado. Esse livro, Seu Sangue é Ouro. Gente, esse livro da Lara Owen, ele é o primeiro livro que tem que ser lido na vida, assim. A mulher, acho que ela menstruou, ela tinha que ler esse livro. Porque é muito... ela fala de uma maneira muito simples e muito profunda sobre a questão principalmente desse nosso ritmo, né? Do menstruar, do sangrar, do ser lua, né? De cada semana tá diferente, de como isso impacta na nossa vida.
ela é antropóloga, na verdade. Aí ela vai resgatando o significado da menstruação nas diversas culturas, né, anteriores à nossa. É um livro muito rico. Seu Sangue é Ouro, para mim, assim, é um dos melhores. Mas tem outro também, que é Ginecologia Natural, da Pabla Pérez, que também é outro livro que eu acho sensacional, mas já é um livro mais... Ele já não é tão teórico, ele é mais assim, vai falar das ervas que são para ser usadas, é mais tratamento mesmo, sabe? Mas é um livro que é para a população, não é um livro médico, não. Eu acho que essas são, para iniciar, as principais referências. E aí, mais uma que eu amo de paixão, que não é exatamente ginecologia natural, mas eu acho que ela tem uma visão, assim, fantástica de ginecologia natural, que é a Palmira Margarida. Ela traz uma outra percepção sobre as ervas, né? Então, ela faz meditações que fazem a gente virar meio amiga da erva, assim, sabe? É muito interessante o processo dela. E, por último, tem no YouTube um vídeo que eu, assim, também super recomendo, que chama Ideal Feminino, da Lúcia Helena Galvão. Ela vai falar sobre o que é, de fato, né, esse feminino como potência, como força na natureza, né, como arquétipo. Para além de, deve usar rosa, deve usar vestido, para a gente perceber o tanto que é mais profundo e também mais simples do que isso, né? Também é uma palestrinha, assim, de 1 hora que eu acho sensacional. Super vale a pena. Várias dicas aí. E acho que uma pergunta que a Camila fez, mas que eu ia também fazer para você, quais orientações, instruções educativas você poderia dar aqui, né, para todo mundo, de forma geral, para as pessoas vivenciarem a ginecologia natural no dia a dia delas? Para a mulher, o que tem de mais básico e mais importante dentro da ginecologia natural é o voltar a menstruar, né? O sangrar. Não o sangramento em si, mas o retorno à ciclicidade. Então, uma primeira coisa que eu acho é o mais importante, porque é o que vai trazer do teórico para o corpo, para o prático. E aí, ali sim, você vai sentir o que a gente está falando aqui, né? Por que isso? Também, assim, é um assunto longo, mas, em resumo, por exemplo, dentro da antroposofia, eles falam que a gente tem sistemas, né? Tem um sistema neurosensorial, que é esse sistema frio que enrijece, né? Que está aqui, que é o sistema que capta ideias, que recebe os sentidos e tal. E a gente tem um sistema metabólico, que é esse da barriga, né? Essa coisa que funciona sozinha, essa coisa do calor, essa coisa do digerir, né? E parecem, assim, sistemas totalmente incompatíveis, né? E o que une esses dois sistemas é o ritmo. Então, é coração, é pulmão, né? É meio, é ritmo. E eu acho isso uma chave muito bonita, muito interessante para a questão da ciclicidade, do porquê que ciclar, porquê que voltar a menstruar é tão importante para a mulher. Porque é uma forma de unir, né? O que a gente tem de espiritual, o que a gente tem de cósmico, o que a gente tem em comum com toda a natureza, porque a natureza inteira depende da ciclicidade para sobreviver, né? Ciclos mais longos e menos perceptíveis e ciclos mais curtos, né? Então você tem lá as estações do ano e você tem o dia, a noite, mas é tudo cíclico, né? É o movimento do sistema, né? Tudo no universo do sistema, né? E tudo tem Exatamente. ciclo. E cada sistema tem a sua forma específica de ciclar, de ritmar, né? Então, a mulher, ela cicla diferente do homem. O homem, ele segue mais um ciclo lunar, ou um ciclo solar, né? A mulher, ela segue esse ciclo lunar. E isso é importante para a experiência dela como ser aqui, né? Então, dela sair desse neurosensorial e conseguir entrar nesse metabólico, nessa vida, nessa terra. Ela precisa desse ritmo, né? Fora que assim... É interessante, né, que você começa dentro dessa coisa de voltar a ciclar, você começa, tem toda aquela questão de se observar como você está a cada fase. Então é muito lindo você começar a se estudar, você começar a saber como você reage em cada momento e perceber que você é múltipla,
que você não precisa ser aquela coisa igualzinha todos os dias, né? Então, esse eu considero, assim... E fora a questão do sangramento também, né? Nesse livro, Seu Sangue é Ouro, ela fala uma coisa que, assim, eu acho maravilhoso, que é... Fala, cara, todo sangramento, todo sangue que esvai do corpo é um sinal de ferimento, né? De aproximação de morte, enfim, de algo assim, né? Todo sangue para fora do sistema é um sangue de morte. E aí você pega dentro da... esse sangue menstrual, pensa o seguinte, que aquele sangue vem de um órgão que é capaz de captar um espírito, é capaz de captar um ser, né? Olha a potência desse órgão, desse útero, cara, que ele pega algo inanimado, que é aquele montinho de célula, e você consegue puxar uma vida para lá, né? E aquele sangue que você está perdendo na sua menstruação era um sangue que estava preparado para isso, né? Ele tinha toda a nutrição. E como a gente está falando de integralidade, não só física, mas energética, emocional, tudo que aquele embrião precisaria para gerar, para desenvolver, né? E aí, isso em algum momento não veio a gestação, esse sangue ouro, né? Esse sangue divino, esvai. E isso para a gente não é sinal de morte. Isso para a gente é sinal, assim, de poder de vida, né? O poder que a mulher tem todo mês, se recordando disso, se recordando que tudo na vida é cíclico, se recordando que as coisas morrem e recomeçam. Então, tem muito desse poder da mulher estar no ciclar, além de ser o que nos une, né? Como mulheres, é o fato de Eu vou menstruar. aproveitar e fazer uma pergunta aqui que a Camila fez, que tem a ver com isso. Como a ginecologia natural vê o plantar a lua? Então, o plantar a lua é algo que foi muito ridicularizado. Eu fui uma que já ridicularizei. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu estava na residência, que é a nossa formação em medicina. E eu falei, cara, que gente maluca. Que loucura é essa? Plantar a lua, para quem não sabe, é devolver o sangue para a terra, né? Nos vasos e tal. Eu falei, gente, que nojeira é essa? Loucura demais. Mas isso para quando a gente está olhando a coisa assim só no físico, né? Existe essa coisa de honrar esse sangue que a gente conversou agora, né? Honrar essa força que está ali, entender que aquilo não é só um sangue comum, aquilo é um sangue de vida, então aquilo é um sangue nutritivo em diversos aspectos, né? Então tem essa questão, né, de você devolver essa energia para a Terra. Você é uma forma de você se reconectar com essa força. Tipo, olha, eu sei que não é minha, que eu estou de passagem por aqui. Então, eu honro isso que me foi dado e devolvo isso para a Terra, né? Então, filosoficamente, é um pouco isso. Mas também tem muitas aquela coisa assim, que eu costumo dizer que é quase como uma meditação, sabe? Quando você vai plantar a lua, você tem a oportunidade ali de jogar com aquele sangue. Quando você está jogando aquele sangue, de pensar o que você está entregando para a Terra que você quer que seja transmutado por ela? Que energias que ideias que você acha que já não precisa mais, que você quer que vá embora junto com aquele sangue, porque você está começando um novo ciclo, né? Então é um momento de mentalizar o que você quer para esse novo ciclo que está recomeçando, né? Então tem essa potência, assim, de reflexão mesmo, né? Então, você se sente reconectada com a Terra, você reflete sobre o que você não quer mais, sobre o que você entrega. E, assim, é só fazendo, sabe? Para sentir realmente o poder que isso tem. E no início pode ser que você se sinta muito ridícula. Mas com o tempo, quanto mais você vai se entregando para isso, parece que as coisas vão ficando mais poderosas, sabe? É muito interessante, assim. E tem mil formas, né, de entregar esse sangue, de plantar essa lua. Tem mulheres que plantam sempre todo o sangue que sai, tem aquelas que juntam no finalzinho e diluem um pouquinho de água.
e devolve, né? O importante, eu acho que é esse ato, é esse reconhecimento, essa troca, né? E então é meio isso, assim que eu enxergo. E pegando assim, uma visão da magia, é um ato mágico poderosíssimo, né? Porque o sangue é um elemento mágico extremamente poderoso, né? Fluido vital ali. Sim, com certeza. E com essa carga, né, energética de que era para gerar um outro ser. Então você imagina, muito poderoso mesmo. Tem mulheres que passam, né, um pouquinho, uma gotinha de nada do sangue, assim, no terceiro olho, para ter visões, para ter sonhos, às vezes para ter respostas às perguntas, né? Aí já estamos entrando também no... Essa coisa meio bruxaria, assim, Aham. é muito Mas se a gente vista for na pensar ginecologia. mesmo assim, de forma natural, se a gente for voltar alguns séculos, milênios atrás, era isso que tinha que fazer, porque não tinha, né, toda essa higiene que a gente tem hoje, essa noção de civilização que a gente tem hoje e tudo mais. Então acaba que era o caminho natural e a gente estava muito mais conectado à questão dos rituais, de entender o cosmos, né? Exatamente. É, e essa coisa do ritual é muito. A gente perdeu muito, né? Esse negócio do ritualizar. Né? Tudo é feito. O ritual, ele serve muito assim para trazer importância para o momento. Né? Então, rezar antes de comer. Né? É uma forma de você se lembrar de agradecer por aquele alimento, de honrar, às vezes, a vida que não existe mais para você poder comer, para você poder se nutrir, né? Então você percebe que um simples ato traz todo um significado para algo cotidiano. Então, os rituais, eles têm muito esse papel de ressignificar o cotidiano, né? Não Então, só isso que dá o cotidiano, mas eu acho que de voltar à noção de que existem coisas maiores do que nós. sim, com certeza, é Porque verdade. depois da Revolução Industrial a gente achou que vai dominar tudo, é nós que manda e não tem nada maior do que nós mesmos, né? Que é o ser humano. Exatamente. Tem assim, as culturas no geral, né? Elas se dividem muito assim. O valor que a gente dá nos dois reinos. Existem dois grandes reinos, né? O reino visível e o reino invisível. Né? Você, acreditando em Deus ou não, você sabe que existe um reino invisível, né? Algo que você não acessa com os olhos, né? E aí o que eu vejo assim é que a gente deu muita ênfase nesse reino visível, nesse reino físico. E, e isso gerou um vazio muito grande, né? E hoje a gente tenta, por isso essa valorização do ancestral, a gente tenta retomar um pouco esses caminhos de quando a gente vivia numa outra dimensão, né? Onde esse reino invisível tinha mais importância. E aí a gente começa a copiar coisas, né? Às vezes um pouco fora de época e tal. Eu acho que isso faz parte do processo, até que a gente consiga encontrar uma forma nossa. Nossa, que olha, nós no século 21, 2021, como a gente se conecta com a espiritualidade, né? De uma forma holística. Às vezes essa pergunta, a gente se distanciou tanto que a gente precisa voltar, pegar de lá, sentir o que, repetir, sente o que faz sentido e a partir disso a gente desenvolve algo nosso, né? E aí vira algo realmente pessoal e profundo por isso, porque foi algo que você desenvolveu e que fez sentido para você mesmo, né? Não é algo que te foi ensinado de fora, né? É o que a gente precisa nesse novo tempo, né? Essa nova relação com a espiritualidade. É. E a relação com a espiritualidade pode começar com a ginecologia natural, né? De você se conectar com o seu corpo, né? Começa com o corpo, que é o que está mais próximo. Exato. É isso que eu acho lindo, porque você usa o seu corpo de instrumento para a evolução, né? Então você não fica desconectado, porque tudo que é muito mental às vezes dificulta, né? Você se sente, parece que você está vivendo uma vida aqui e uma vida mental, né? E quando você começa assim nessa trilha da ginecologia natural, eu acho bacana isso, porque é um conhecimento que se sustenta, você vai sentindo no seu corpo. E aí isso vai fazendo sentido, você avança mais um pouquinho, né? E vira realmente um caminho,
rumo à espiritualidade, rumo à felicidade, né? Cada um vai ter o seu. A gente sai do controle e começa a servir esse algo que é maior do que a gente, né? Sim. Que é a vida, né? De forma É geral. porque você começa de novo, isso eu já falei, mas eu acho que é tão importante que, assim, às vezes é bom falar de outra maneira, né? Você volta a se sentir parte, né? Porque um grande problema é que a gente deixou de se sentir parte da natureza, parte do cosmos. A gente é algo especial, algo alheio a isso, né? Algo diferente disso. E, e quando você começa a experienciar de novo o seu corpo e começa a perceber a inteligência que tem por trás disso, e toda a regência, né? E como que uma lua te afeta, por que que uma TPM é de um jeito e outra TPM é de outro, né? O que que mudou e todas essas coisas fazem a gente se reapropriar desse lugar de parte, né? Então você não se sente mais tão solto nesse universo gigante, né? E aí você começa a se sentir responsável também, né? Então a natureza para de ser algo alheio a você, e aí você começa a se preocupar com o que você come, com a maneira como você joga o seu lixo. Você percebe que tá, que assim, essa coisa, né, de que a natureza também faz parte do seu barco, né? Também faz parte de você. E as coisas vão, você percebe que vai tudo se aprofundando, as coisas vão crescendo, né? Com algo simples, como voltar a menstruar, né? Pode ser dado para muito crescimento. Mas esse é o caminho mesmo. A gente pegar o simples e experienciar algo que é mais complexo e profundo. Uhum. E assim, você já respondeu isso, considero que isso já está respondido em toda a live, mas se você quiser fazer um fechamento sobre o tema de hoje, né, com uma pergunta, né, que é como que a ginecologia natural pode ser um caminho para o autoconhecimento, se você ainda tiver mais alguma coisa para acrescentar, porque você já respondeu essa pergunta, fique à vontade. Eu acho que é isso que a gente conversou, né? Pode ser um caminho para o autoconhecimento, principalmente pelo fato da gente se perceber múltiplo dentro desses corpos que eu falei, né? Físico, energético, emocional, mental, espiritual, ambiental, social, né? E, e a partir disso, dentro de cada, percebendo as conexões, né? De cada elemento desse, dentro do seu corpo, dentro da sua vida, você percebe que é tudo uma teia, né? Que não tem nada solto, né? Que o que você pensa não é diferente daquilo que você faz, né? Que uma coisa é reflexo da outra. Enfim, filosofei demais aqui. O que eu quero dizer é que é um caminho de autoconhecimento dentro da ginecologia natural, porque eu acredito que seja um lugar simples para começar a perceber essa multiplicidade. Porque, por exemplo, se você vai para uma religião, às vezes está muito carregada de coisas que a pessoa não está preparada, sabe? Ou então, se você vai muito para a filosofia, às vezes você fica muito nesse neurosensorial, nesse lugar e tem dificuldade de trazer para a vida. Então, a ginecologia natural eu vejo como um caminho com menos barreiras para se encontrar esse lugar de conexão, né, entre esses diversos mundos que a gente tem. E você deu várias dicas assim do que a pessoa pode fazer e também de livros, de outras coisas que a pessoa pode se apropriar, né, de conhecimento para ter uma prática, né? Sim. E aí, assim, o que é importante, né, de perceber é que, apesar de simples, não é fácil, né? Então, isso às vezes é uma barreira que muitas pessoas encontram dentro da ginecologia natural. É isso que eu ia te Porque, perguntar agora, assim, qualquer dificuldade das pessoas, né? Porque é algo tão simples, mas você acha que você, na sua experiência de consultório, talvez encontre resistência das mulheres que foram educadas por seguir uma coisa diferente, né? sim, é assim, o que eu percebo muito de consultório, uma grande barreira é o imediatismo.
as pessoas querem resolver o problema de maneira fácil, com uma pílula mágica, né? Então, a ginecologia natural não vai por aí. Ela exige realmente uma imersão, um mergulho para dentro, né? E aí a pessoa vai perceber que para ela curar aquela candidíase, ela precisa se alimentar melhor, ela precisa fazer atividade física, ela precisa repensar os relacionamentos dela, como é que estão as emoções, se está tendo alguma coisa mais abusiva, seja no trabalho, seja com o parceiro. Então, assim, são muitas coisas para serem movimentadas, né? E nem sempre a pessoa está disposta a isso, né? Então, tem essa questão de realmente de ser um momento onde a pessoa está disposta a usar aquilo como ferramenta para crescer. E aí vira, tipo assim, mas a candidíase eu fico falando porque é uma coisa muito comum, né? Aí vai chegar um momento que você, ao invés de simplesmente chegar lá e tomar o remedinho, você começa a modificar essas coisas e vira um termômetro, né? De repente a pessoa percebe, eu estou há quase um ano sem candidíase. Coisas foram movimentadas que levaram ela para aquele novo lugar. E o corpo dela respondeu de acordo, né? Então, essa coisa de ter disposição para assumir a responsabilidade do seu processo de saúde é importantíssimo e é difícil. Então, essa é uma barreira. Uma outra barreira que eu vejo é a questão financeira. Porque muitas vezes a pessoa gastou o que ela tinha para ir ali naquela consulta com o médico. Mas aquela consulta, às vezes, é o mais raso, é só o início de uma caminhada, né? Ela precisa mesmo de uma terapia, terapias complementares no geral, né? Um cuidado integrativo mesmo. Então, ela vai precisar de fazer uma atividade física, melhorar a alimentação, às vezes, terapia e tal. E essa questão financeira, às vezes, é um limitante. Isso é algo muito angustiante. E também uma coisa, assim, que dessa questão da menstruação, que eu percebo já como uma última barreira, é o medo de engravidar, que tem que existir, né? Então, cara, se eu parar a pílula, o que eu vou fazer? Uma alternativa é a camisinha, mas muitos homens não estão dispostos a isso. Então, aí entra uma questão, né, da importância do homem também estar envolvido no processo com a mulher. De, cara, para o conforto dele, porque ele não quer usar uma camisinha, você se entope de hormônio e você deixa de experienciar toda essa riqueza do ser mulher, né? E deveria ser uma preocupação dos dois, né? A mulher, ela toma essa responsabilidade toda para ela. E a outra alternativa é o DIU, né? Então, diafragma é muito difícil, no Brasil a gente não acha para vender, né? Tem se falado muito na ginecologia natural sobre diafragma, mas eu acho que sim, você não acha para vender, então não adianta, né? Então, é basicamente camisinha, tabelinha, que você não vai visitar para ninguém, e o DIU, né? Assim, quando você vai evoluindo nesse caminho, começa a conhecer seu próprio corpo, você sabe até quando você está ovulando. É diferente. Para a pessoa chegar nesse nível de autoconhecimento, tem uma trilha atrás, né? E é essa trilha, esse interlúdio aí que às vezes é difícil. Então, eu vejo esses como os principais limitantes dentro dessa caminhada. Mas eu acho que essa visão mais ampliada de saúde convida as pessoas, o que hoje o povo chama de lifestyle, né? De estilo de vida. Então você tem que mudar o estilo de vida para vivenciar esse novo modelo de saúde, né? Maravilhoso, é isso. Ginecologia natural é lifestyle. É isso mesmo. É uma outra forma de circular pela vida, né? Então agora vamos pegar as perguntas aqui e os comentários, né? A Calliope falou que lindos de alma, essas falas conversam com a minha essência. Linda. A Verena colocou que somente através da conexão com esse outro reino conseguimos nos conhecer verdadeiramente. E a Camila fez outra pergunta. Você faz consulta online para quem não é de Catalão e como agendar uma consulta com você? Então, não faço online ainda. Eu ainda sou um pouco resistente com essa coisa do online, da consulta, né? Porque na Mas é ginecologia permitido ou não? é Por exemplo, permitido. É permitido. Mas, assim, você tem que ver, né? Você tem que tocar a paciente.
E tem coisas sutis, tipo, como o andar da paciente fala muito sobre ela, a temperatura da mão, né? Uma pessoa mais fria, uma pessoa mais quente, ela aperta sua mão de um jeito forte, de um jeito mais, daquele que quase não encosta, né? Isso tudo vai falar, vai dar dicas para você sobre quem é aquela pessoa que está na sua frente, né? Fora, assim, o óbvio, né? Do exame mesmo, né? De ver, enxergar a secreção, sentir o cheiro e tal. Então, eu não faço online por essas questões, né? E agora, para conseguir consulta comigo, estou voltando de licença maternidade em agosto, de endereço novo, agora eu estou lá no SEMEC. E no Instagram, no meu Instagram tem os contatos do consultório, para quem tiver interesse. Maravilha. A doutora Ana Júlia falou muito linda essa mulher. Linda é ela, minha parceirinha. E tem mais perguntas da Camila aqui ainda. Participativa, tô amando, Camila, pode mandar aí. A Gabriela falou: escutar o corpo é lindo. A Daniele falou: fantástica a fala da doutora. Obrigada. A Fafá falou assim: ginecologia natural é um movimento que resgata a autonomia, respeito e conhecimento da mulher sobre o próprio corpo. A Fafá é doula, gente. Inclusive é parceiro da Ju, hein? Sim, minha principal parceira. Tô voltando aqui até o início para ver se não ficou nenhuma. Aí a pergunta da Camila é para você, enquanto ginecologista, com essa visão mais humanizada, como é encontrar um profissional para te atender? Acho que é um profissional que tem esses ideais assim que você tem, assim, de visão mais humana, mais holística. Eu penso assim, que são processos, né? A gente tem, por exemplo, minhas duas ginecologistas são quem trabalha comigo, né? Que é a Ana Júlia e a Laurinelli. Então, é, eu me sinto super bem cuidada por elas. E apesar da gente, às vezes, assim, ter visões um pouco diferentes, eu acho que as coisas se complementam, sabe? E o que eu vejo é que, assim, não necessariamente a pessoa precisa pensar sobre essa questão holística e tal. Às vezes é natural, né? O simples fato de você tratar o outro com carinho, de você estar presente naquela consulta, já já te dá espaço, às vezes, para você falar algo que estava engatado e você nem sabia, né? Então, muitas vezes o profissional não é nem se denomina assim, nem se enxerga assim, mas ele tem essa profundidade nele, né? Então, eu me sinto assim, bem cuidada aqui em Catalão pelas meninas. Tem outros profissionais também maravilhosos. E dentro, assim, de coisas que já são buscas minhas, né? Acabei conhecendo também os terapeutas que são para quem eu indico. No caso, o Rafael, a Camila, o Douglas na microfisioterapia. Mando todo mundo para lá. Então, assim, E tudo isso está ligado a esse novo pensamento de saúde, esse novo, né, paradigma de saúde que é pensar em rede, né, e não em hierarquia. Não tem o mais exatamente. importante. Você perceber que você não, né? Você não, cara, você não chega nem perto de pensar em cura sozinho, né? Nem a pessoa sozinha, ela sempre vai precisar de ajuda, nem a gente como profissional sozinho, né? Até porque dentro da ginecologia, por mais que eu tenha uma visão holística das coisas, a parte que me toca é o físico, né? Uhum. Eu não tenho a mão que um psicólogo tem para lidar com as emoções, né? Nem tenho o conhecimento, por exemplo, que o Lucas tem para entender o que está preso ali de forma energética naquele corpo, né? Então, realmente você precisa de todos esses profissionais juntos, né? Maravilha.
Papai ainda falou, a doutora Juliana é luz, uma sábia mulher que fortalece e cuida de outras mulheres. Ai, Sagrado seja o feminino que há em você. rasga seda, amo demais. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente já está encerrando aqui. Foi muito bom, acho que foi sensacional a conversa aqui com a Juliana. Eu agradeço muito a oportunidade. Ainda estou aprendendo, né, a jogar para fora as coisas. Então, nem sempre fica muito claro, são muitas ideias, pipocam. Mas era assim, a mensagem era essa mesmo, sabe? Era mais... minha intenção aqui era realmente passar essa ideia de que existe algo maior dentro da gente que merece ser investigado, né? E que merece ser vivido. E que a ginecologia natural pode ser um caminho, uma possibilidade para encontrar esse lugar, né, do nosso eu, da nossa essência. Maravilha. E fala pro pessoal onde que as pessoas te encontram. Você falou, né, da clínica que você vai mudar agora, que você vai começar No começar SEMEC agora, ali na frente do Aprove, né, do Colégio Aprove. Agora eu tô lá. Com o consultório dos meus sonhos. Conheçam. Tá todo diferentão, tá lindo. Não vejo a hora de começar a atender agora. Parabéns. Fico feliz por você. Muito obrigada, Rafael. E fala aí seu Instagram para as pessoas te seguirem, as pessoas te acompanharem, que lá também você está começando a produzir bastante conteúdo voltado para isso também, né? Sim, é @doutora, DRAJ.M Borges. Então, sigo a Ju e acho que ninguém mais tem nenhuma pergunta, muitas pessoas agradecendo aqui. E se você quer voltar depois para pegar os nomes certinhos dos livros, dos Instagrams que a Ju comentou, ou para você e que quer indicar esse bate-papo da Ju, que foi uma grande aula sobre ginecologia natural para outras mulheres, outras pessoas. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV, do Instagram do Espaço, e também vai ser jogado lá para o YouTube do Espaço. Então, depois vocês podem rever, mandar para outras pessoas e compartilhar esse conhecimento, né? Bom demais. E mais uma vez agradecer a disponibilidade da Ju de estar aqui com a gente. Gosto muito dessa pessoa, canceriana como eu. A Ju é a minha versão feminina, faz que a minha versão é mulher. E até a próxima. Sim. Acho que vai ter outras oportunidades aí da gente conversar, de você trazer outras contribuições e depois chamar a gente também para contribuir com o seu Instagram também, o seu trabalho. Com certeza. Nossa, agradeço muito, foi especial estar aqui e foi bom também, né, porque essas perguntas fazem a gente refletir sobre coisas, né, que é diferente quando você está botando para fora. Então, amei. Foi muito bom. Obrigada a todo mundo, foi né, ótimo, que assistiu. Estava nervosa, mas foi ótimo. Fiz uma ótima desenvoltura. Muito bom. E só deixar um recado que semana que vem a gente vai continuar, né? Vamos ter a quarta edição do programa. E agora a gente vai chamar um homem, né? A gente chamou 3 mulheres até agora, a gente vai chamar um homem, que é o Renato Aires, que é o fundador lá da In-House. A gente vai falar sobre idiomas e autoconhecimento, expandindo fronteiras internas e externas. Vai ser bem legal também o bate-papo com o Renato. Então, a Fafá colocou aqui também mais agradecimentos para você. Gratidão esse tempo precioso que acolhe com tanto respeito e profissionalismo as mulheres. A Laurilene, doutora Ana Júlia e doutora Juliana, equipe humanizada, respeito e carinho com a mulher. É isso aí, que possa ter esses trabalhos em outros lugares, em outras cidades, em outros estados também. Maravilha. E gratidão aí por estar contribuindo com esse legado que a gente quer deixar aí sobre autoconhecimento e espiritualidade. Então... Sempre disposta. Muito obrigada pelo convite, Rafael. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Agradeço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até mais.